Olá, eu sou Pedro Arthur, sou cirurgião de joelho. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito recorrente no nosso consultório, de ortopedistas em geral e especialistas em joelho, que é a lesão do ligamento cruzado anterior, né? É uma lesão, na maioria das vezes, relacionada ao esporte, trauma esportivo, e dificilmente é uma lesão que vem sozinha, né? Ela traz aí geralmente lesão dos meniscos associada, ligamentos colaterais, que são outros ligamentos importantes do joelho. E por ser um assunto tão recorrente, eu acho que é um ponto de muita dúvida para os pacientes, né? E familiares, né? Quem tem filhos também que praticam algum esporte de contato sempre ficam preocupados. Aqui em Carazinho e região, eu percebo que é uma região que tem muita competição esportiva, tanto de futebol, vôlei, pádel, tênis, beach tênis. Então, são esportes que a gente fala que tem um movimento de pivô, que é o giro sobre o próprio eixo. E esse ligamento ele é o principal estabilizador desse movimento de pivô, que é o giro, né? Então o paciente geralmente trava o pé no terreno do esporte que ele está praticando, por exemplo no futebol, né? Trava a chuteira, acaba girando em cima do joelho e sente um estalo, uma dor forte e a partir daí o joelho não fica no lugar mais. Ele sai e volta e cada vez que tem um episódio de subluxação, que a gente chama, né, esse sintoma, o joelho fica muito dolorido, é demasiado, o paciente tem dificuldade para fazer as atividades cotidianas dele. Então, quais que são as dúvidas principais, né? Os pacientes chegam para mim e perguntam: é uma lesão que eu obrigatoriamente tenho que operar? Isso é muito relativo, tá? O que que a gente leva em consideração? A expectativa desse paciente com o resultado cirúrgico, né? Qual que é a projeção dele de demanda funcional para o futuro e a idade do paciente principal, a gravidade da lesão e demais lesões associadas, né? Por que que eu digo isso? Tu pega ali um paciente de 20 e poucos anos, pratica futebol de forma recreativa, trabalha, estuda, faz faculdade, né? Seja lá o que for, e rompe um ligamento. Pela idade, né, desse paciente, a gente sabe que ele vai ter um tempo de vida produtivo muito alto e vai demandar para cuidar dos filhos, da família, né, para trabalhar, né? Então, é um paciente que vai precisar da cirurgia para estabilizar esse joelho, para evitar que esse joelho, por ele ser um paciente jovem, para não ter um desgaste articular, que quando tu tem um joelho instável, né, tu facilita que aconteça um desgaste precoce, a gente diz, e lesione demais estruturas, né, que a principal estrutura que vai ser lesionada secundariamente vai ser o menisco. E qual o paciente, então, que não vai ter necessidade de operar um ligamento cruzado? É um senhor ou uma senhora já com uma certa idade, eu diria assim, uns 60 a mais ali, que tem atividades de cotidiano mais leves, né? Caminhadas leves, pedal, natação, alguma coisa assim. Já não está mais uma idade de trabalho pesado e nem de esportes de impacto. Num eventual trauma, né? Resbalou em casa, num tapete ou num chinelo, alguma coisa assim, e rompeu o ligamento cruzado, é um paciente que não necessariamente precisa operar, né? Ele vai ter um acompanhamento, um trabalho de fisioterapia, controle de dor, reforço muscular, e é um paciente que vai conviver bem com essa lesão. E por ele ser um paciente mais idoso e pela demanda baixa também, ele não vai desenvolver um problema grave a partir dessa lesão. Tanto que muitos pacientes idosos já têm um LCA insuficiente, que ele já não cumpre o papel dele normalmente, porque ele já é degenerado. Então, assim, outra pergunta também que vem muito no consultório: o ligamento cruzado cicatriza por si só? Estudando, né, e acompanhando, tanto na formação da residência, artigos, livros, pacientes bastante jovens com uma lesão não completa, né, que ele tem duas bandas, a gente diz. Uh, Existe relatos, né, de cicatrização do ligamento cruzado. Porém, qual que é a questão, né? Quando tem uma ruptura desse ligamento, ele não fica na posição correta, né? Então, o que que acontece? Quem é cirurgião de joelho vai entender agora que a gente fala que ele cicatrizou no teto. No nosso joelho, ele tem um intercôndilo, que é o espaço, né, entre os côndilos femorais, e o ligamento cruzado ele tem uma fixação no fêmur, né, mais posterior, a cerca ali de 11 horas, a gente fala. E quando tu tem uma ruptura que ele fica solto ali dentro, ele cicatriza, ele acaba cicatrizando fora do local correto. E qual que é o ponto prejudicial disso?
Ele pode dar estabilidade com o joelho em extensão, com o paciente em pé, então ele vai funcionar. Porém, quando esse paciente tem uma flexão, ele dobra um pouquinho o joelho, esse joelho já não tem a estabilidade natural que ele deveria, porque ele cicatrizou, porém numa posição incorreta. Então, mesmo que ele cicatrize, o paciente vai ser sintomático, né? O que torna uma lesão, a imensa maioria das vezes, cirúrgica. Tendo em vista disso, qual que é foco, né, dos pacientes também tem muita dúvida. A cirurgia em si, como funciona, o que que é feito, como que é a reabilitação, o tempo, né, de reabilitação. A cirurgia em si é uma cirurgia tranquila, tá? É uma cirurgia de um dia de internação. Se for uma lesão somente de LCA e um menisco, leva em torno ali de uns 40 minutos, uma hora, né? Se tem demais ligamentos, né, rompidos associadamente à lesão primária, então começa a se tornar uma cirurgia mais demorada. Porém, não é o de rotina, vamos dizer assim. Após a cirurgia, o paciente já sai da sala cirúrgica para recuperação. Geralmente é feita anestesia raquidiana, então depois de umas 4, 6 horas já volta a movimentar as pernas normalmente, quando passa efeito anestesia, já pode ter carga, já pode caminhar. Então, uma muleta ou duas muletas ou um andador vai apoiar o pé no chão, né? Exceções que a gente não libera a carga direto é quando faz sutura de menisco, lesões muito instáveis de menisco, ou que demandem muitos pontos, né? Uma lesão tipo alça de balde, uma lesão de raiz de menisco. Então a gente acaba segurando a carga por mais um tempo, sem apoiar o pé no chão. Mas somente LCA, com uma lesão simples, pequena, que deu uma estabilidade boa na sutura do menisco, o paciente já sai caminhando. Então, com um dia de internação, eu costumo dar alta. Começa a fisioterapia já no segundo dia, pós-operatório. Vai fazer a retirada dos pontos dessa cirurgia em torno de 15, 20 dias. E sempre com fisioterapia, 2 a 3 vezes por semana. Com 2 a 3 meses aí eu já libero para academia, fazer um reforço muscular e o retorno ao esporte propriamente dito, né, o contato, a atividade física mais vigorosa é em torno de 8 a 9 meses. Então é uma cirurgia que vai devolver esse paciente para o esporte um tempo prolongado aí, né? A taxa de sucesso, né, da cirurgia é bastante alta, tá? Porém, a gente diz o quê? Qual que é o sucesso da cirurgia? Tu ter um joelho estável, funcional e sem dor, né? Porém, não depende só da cirurgia. Ponto muito importante, ponto chave do sucesso da cirurgia do ligamento cruzado é a reabilitação, né? A lesão por si só, o paciente já vai ter uma atrofia muscular importante, então ele vai perceber que a perna, a coxa principalmente, afina durante esse processo de reabilitação. É uma resposta natural do corpo, né? Pela posição de defesa, pelo menos uso que a gente dá nesse membro operado, né? O mesmo que tem a lesão. E isso vai retornar de forma gradual, né? Periódica e não é rápido. Então a gente vê que quando o paciente vai fazer um teste funcional para voltar ao esporte, lá com 9 meses, 10 meses, ele ainda vai ter uma assimetria residual. Então, demanda do médico a parte técnica de saber realizar a cirurgia, saber indicar a cirurgia, saber tratar as lesões associadas, principalmente de menisco, mas demanda muito suor do paciente para ele conseguir reabilitar a parte muscular e o controle muscular adequado, né, para retornar ao esporte sem ter uma nova lesão. Então é uma lesão complexa no sentido de reabilitação e retorno ao esporte, né? Outra dúvida também que os pacientes vêm bastante para mim, né? Ah, eu rompi o ligamento cruzado, eu tenho chance de romper o do outro joelho, né? E a resposta é sim. A gente sabe que pacientes que romperam um dos ligamentos, né? Do joelho direito, por exemplo, ele tem cerca de 40% chance de 40 a 60 de romper o joelho contralateral nos próximos 2 anos. Então é um sinal de alerta, né? Tu rompeu um ligamento, fez a cirurgia, reconstruiu, fez reabilitação. Posteriormente, no teu retorno, é bom tu dar uma atenção para a qualidade muscular do outro lado também. Então, manter um bom trabalho físico, um bom trabalho de alongamento, né? Treinamento, não ser aquele cara que só faz o jogo de final de semana, porque isso vai, um momento ou outro, tu vai ter lesão. E acho que assim, de forma resumida, para a gente dar início, né, nesse trabalho aí com os vídeos e tal, e tirar dúvidas, seria isso, tá? Me mantenha à disposição, mandem as dúvidas, tanto no direct do Instagram, do YouTube, né? E conforme eu for pegando as dúvidas ali, vou fazer uns vídeos para responder, tá bom? Então, se mantenham conectados e até mais.